Alô galera goiana, alô galera colorada, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E o Vila Nova venceu o Goiás dentro da Serrinha 1-0 pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e deu um passo importante para se manter na luta pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Goiás praticamente deu adeus a qualquer possibilidade de retornar à primeira divisão ao final desta Série B do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo eu vou trazer para vocês os dados, os números e a minha análise deste clássico no estádio Ailê Pinheiro. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte desta comunidade dedicada ao futebol goiano, deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Viegas Printer, locação de impressoras. Você precisa de uma impressora ou de um computador para a sua residência, para o seu negócio? Fale com a Viegas Printer, ela te atende em qualquer lugar do estado de Goiás. 99143-7700. Vamos começar trazendo os principais dados, os principais números dessa vitória do Vila sobre o Goiás na Serrinha 1-0. Posse de bola, 62% para o Goiás, 38% para o Vila. Foi a dinâmica praticamente de durante todo o jogo, né? Temos aí as finalizações empatadas, né? 9 de cada time, sendo 2 na direção do gol. Precisão nos passes, 88% do Goiás, 70% do Vila. Cruzamentos, 39 do Goiás, 4 corretos, 10 do Vila, 1 correto. Foi justamente o que deu origem ao pênalti. Lançamentos, 26 do Goiás, 8 certos, 39 do Vila, 11 certos. Desarmes, 6 do Goiás, 13 do Vila. Escanteios, 4 para o Goiás, 2 para a equipe do Vila Nova. Agora vamos conferir as formações, os times que tanto o Goiás como o Vila, ou as duas equipes, utilizaram nesse jogo da noite deste domingo no estádio Ailê Pinheiro, tá bem? Vou colocar aqui para vocês na tela as formações das duas equipes, até para a gente depois na análise comentar um pouco sobre isso. Vamos começar pelo Goiás, né, que foi aí o mandante da partida. Tadeu no gol, Dieguinho na direita, a zaga formada pelo Messias Lucas Ribeiro e o Sander na esquerda, que foi substituído pelo Cristiano. O meio campo do Goiás, Edson, no intervalo Brenner Herculano, Marcão e Juninho. O ataque Wellington, depois o John Vasquez, o Edu, que saiu para a entrada do Paulo Baia, ainda no intervalo, e o Rildo, que deu lugar ao Ângelo Rodrigues. Agora vamos conferir esse time do Wagner Mancini, né? Agora vamos conferir a escalação do Vila Nova. Aí está o time colorado com House no gol, na direita o Elias, a zaga formado pelo Dunkler e o James, Juan na lateral esquerda. Meio campo Ralf, Igor Henrique depois do Fernandes, João Lucas depois Arilson. Lá na frente o Emerson Urso substituído pelo Gabriel Silva. No comando de ataque o Júnior Todinho deu lugar ao Henrique Almeida e na ponta esquerda o Alisson foi substituído pelo Apodi. Gol da vitória do Vila, Alisson em cobrança de pênalti. Agora vamos conferir o mapa de calor. Esse aí é o mapa de calor da equipe do Goiás. O Goiás explorou muito esse jogo pelo lado esquerdo, somente nos minutos finais, ali já naquele abafa do desespero, que o Goiás buscou um pouco mais o jogo pela direita, mas durante a partida, com Sander e Rildo, o Goiás focou bastante o jogo ali por aquele lado. É uma posse de bola intermediária, né? E quando chegava ao ataque, tentava buscar o lado esquerdo. Já o Vila praticamente não teve posse de bola, apenas trabalhando com transições, com bolas longas. Então onde o Vila realmente tocou na bola foi dentro da sua área,
principalmente nos cruzamentos e nas cobranças de tiro de meta. O Vila teve 40%, né, 39%, 38% de posse de bola, ficou durante essa margem durante quase todo o jogo. Vamos conferir aqui como é que ficou a tabela de classificação depois dessa vitória do Vila. Observamos que o Vila encosta no G4, tinha 46 pontos, subiu para 49. Já a equipe do Goiás, ou seja, o Vila está a 1 ponto do G4, né? O Mirassol tem 50. Já a equipe do Goiás caiu para 12º lugar, 41 pontos, manteve-se a 9 pontos da primeira equipe da última equipe dentro do G4, que é o time do Mirassol. Falando um pouco agora do jogo, né, da vitória do Vila. Um primeiro tempo que o Goiás até esboçou fazer alguma pressão nos minutos iniciais, mas sem sucesso. O Vila controlava bem a partida e até chegava mais, né? Tentava explorar as finalizações ali de fora da área, mesmo que elas não levassem perigo ao gol do goleiro Tadeu. O Vila acaba abrindo o placar, né, no gol do Alisson, em um lance de pênalti, uma bola cruzada na área pelo lado esquerdo, o Alisson cabeceia, a bola toca no braço do Lucas Ribeiro, o Daronco não deu pênalti, depois ele foi ao VAR, viu o VAR e assinalou a penalidade. Para mim, penalidade assinalada de maneira correta. O Lucas não teve a intenção de fazer o pênalti, mas pulou com o braço aberto, né? Zagueiro com o braço aberto em bola aérea está sempre correndo um risco, e nesse caso o risco acabou se sucedendo, né, e o pênalti para o Vila. Achei que o Tadeu saiu um pouco antes, né, no pênalti, o Alisson acabou esperando, cobrou o pênalti no meio do gol e fez o gol do Vila, e gerou uma grande intranquilidade do Goiás nos minutos finais do primeiro tempo, onde o Vila não teve dificuldades para segurar a sua vantagem, para ir para o intervalo com essa vantagem. Achei um primeiro tempo do Vila muito eficiente, muito inteligente, a equipe marcando bem e conseguindo jogar, né? Conseguindo pôr a bola no chão, conseguindo buscar algumas triangulações e incomodar de certa forma o sistema defensivo do Goiás. Veio o intervalo, o técnico Wagner Mancini fez 2 substituições, colocou a equipe praticamente com 4 atacantes, e o Goiás voltou melhor para o segundo tempo, em que pese não criasse grandes oportunidades, mas incomodava mais o sistema defensivo do Vila, finalizava no gol e por muito pouco não empatou o jogo numa cabeçada do Breno Herculano, que a bola bateu na trave. Cruzamento pelo lado esquerdo, o Herculano desviou, aí o House entregou, né? Apenas torceu e a torcida dele deu certo, a bola acabou batendo na trave. Depois o Goiás até chegou em algumas finalizações de fora da área, mas nenhum lance com o mesmo grau de perigo deste da finalização do Breno Herculano, né? O Baia arriscando bastante essa bola de fora da área, o Goiás tentando algumas jogadas com o Dieguinho pelo lado direito. O Ângelo Rodrigues, né, conseguiu ali numa recuperada de bola do Goiás fazer um cruzamento, mas ninguém chegou para finalizar. E depois que o jogo entrou ali nos 30 minutos, achei que o Vila foi muito eficiente em segurar a partida, né? Conseguiu prender a bola no campo ofensivo, conseguiu travar o jogo. Em muitos momentos usou da cera também, né? E isso é típico do futebol brasileiro, não é do Vila, é do futebol brasileiro. E o Vila acabou fazendo com que arrastasse, né, ali os últimos minutos, sem que o goleiro House sofresse nenhum lance de grande perigo, sem que o Vila corresse algum sério risco de sofrer o empate. É claro que você está jogando dentro da sua área com as linhas muito baixas, isso pode acontecer, né, numa bola cruzada, algo assim. Mas acabou o Vila conseguindo marcar muito bem e sacramentar uma grande vitória dentro da Serrinha. Dar um destaque aqui de um aspecto tático, né, que eu vi no jogo, no segundo tempo. Aqui está, né, o vermelho Vila defendendo este gol, tá, e o Goiás atacando. O Goiás, quando entra o Ângelo Rodrigues, o Goiás passa a jogar com 4 atacantes. Ele já tinha 4 atacantes anteriormente, mas o Rildo fazendo uma espécie de um meia. Já sem o Rildo lesionado, o Goiás fez 4 atacantes. E o que é que o Vila fez? O Vila fez uma linha de 5.
o Vila começou marcando num 4-5-1. Assim o Vila marcava. Tinha uma linha de 4, depois outra de 5. Quando o Goiás coloca os 4 atacantes, o que é que o técnico Luizinho Lopes faz? Ele desce o Ralf. E aí ele faz o Ralf na primeira linha, ao invés da segunda. E aí, ao invés de marcar num 4-5-1, o Vila passou a marcar num 5-4-1. E marcar bem, né? O Vila conseguiu travar bem ali a equipe do Goiás, os dois ponteiros pelos lados, os outros dois volantes por dentro e o centroavante, primeiro o Júnior Tordinho, depois o Henrique Almeida, fazendo sozinho a saída de bola. O trabalho, né, dos dois treinadores. Achei que as mexidas de ambos melhoraram seus times. O Goiás um pouco melhor no segundo tempo, com as mudanças, e o Vila um pouco melhor depois que fez as suas mudanças, conseguindo conter o ímpeto da equipe do Goiás. Então, uma vitória importante da equipe colorada. A arbitragem do Daronco, achei que o Daronco não fez um bom jogo. Ele errou nos dois principais lances, né? O VAR salvou ele. Ele errou ao não dar o pênalti para o Vila, ele nem viu, né? O VAR é que chamou ele para ver o lance, acabou assinalando a penalidade, e ele expulsou de maneira equivocada o Breno Herculano. Aliás, um lance que nem falta foi. O Herculano chega duro, mas ele toca na bola, nitidamente toca na bola. Ele foi, deu vermelho direto, depois voltou, viu o VAR e ainda tirou o vermelho, mas deu os cartão amarelo para o jogador esmeraldino, um lance que nem falta foi. Então achei o Daronco um pouco arrastado. E os acréscimos do segundo tempo, em que pese o Vila tenha feito muita cera, achei exagerados, né? Ele poderia ter dado menos minutos, não era para tanto também. Eu acho que o árbitro tem que coibir a cera no momento da cera, sabe? Eu não gosto desse negócio de árbitro ficar, depois eu dou o acréscimo, a coibição da cera tem que ser naquele momento. Por que eu falo daquele momento? Porque aí não é especificamente para o Vila, tá? A cera é uma prática do futebol sul-americano, né? Muito comum aqui no futebol sul-americano. Porque aí você dá uma resposta imediata, você não fica acumulando aquilo para lá na frente dar uma resposta. Porque às vezes o time que naquele momento, entre aspas, está sendo prejudicado pela cera, lá na frente ele vai ser prejudicado outra vez, quando o árbitro der um acréscimo grande. Vamos dar um exemplo, um time está fazendo cera, ele toma o gol, depois o árbitro vai e acrescenta um tempo grande lá no final do jogo. O beneficiário acaba sendo o time que estava fazendo a cera, né? Então, para mim, o Daronco é salvo pelo VAR, né, nos dois lances, mas ele não fez uma boa arbitragem hoje no estádio da Serrinha por esses pontos que eu aí coloquei. Situação do campeonato, né, o Goiás alijado da disputa. O Goiás, que já tinha chances muito reduzidas, agora elas são ainda menores. Já o Vila se inseriu na disputa, né? O Vila vai para essa reta final de 7 jogos dentro da briga pelo acesso. Aí caberá à equipe colorada ter competência para subir, né? Agora é a hora de secar o bagaço, agora é a hora de mostrar força, é ter competência para subir. Se tiver competência, tem possibilidade de subir. Se não tiver, vai morrer na praia de novo. E essa vitória fora de casa, ela foi fundamental, né? Porque o Vila agora faz 2 jogos dentro de casa e tem condições aí, com um bom aproveitamento, que seria de 100%, voltar ao G4 faltando 5 rodadas para o fim da competição. Então, sem dúvida, um final de campeonato emocionante. O trabalho dos treinadores já elogiei aqui, um público grande na Serrinha, né? Mas outra vez acabou saindo frustrado com essa derrota alviverde e mais uma vez o Vila leva a melhor sobre o Goiás nesse ano. Em 5 jogos foram 3 vitórias do Vila, 2 no Oba, 1 na Serrinha e 2 empates. O Vila vai terminar 2024 sem perder para o seu rival, seja em casa ou seja fora de casa. Tá bem? Essa aí a minha análise dessa vitória do Vila sobre o Goiás, 1-0. Você, torcedor, fica à vontade para fazer a sua manifestação, mandar a sua mensagem, pode ser concordando, pode ser discordando aqui das minhas análises, fique completamente à vontade. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a nossa próxima oportunidade.